Qual é o melhor investimento para iniciantes em 2023? Bom, se você está começando a investir agora, eu tenho certeza de que esta é a pergunta principal que você deve estar se fazendo. E eu sou o Professor Dinheiro. A minha missão é proporcionar educação financeira de maneira didática e acessível para você. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar não apenas quais são os melhores investimentos para iniciantes, mas também vou te explicar quais são os cuidados que você precisa tomar antes de investir e, principalmente, qual é a estratégia que você precisa adotar. Mas, primeiro, eu queria que você me contasse aqui embaixo nos comentários por que você quer investir. Você já refletiu sobre isso? Eu estou perguntando isso porque, na verdade, o objetivo que você tem faz toda a diferença na hora de investir. Veja bem, se você quer investir, mas vai precisar desse dinheiro daqui a alguns meses, seja para a compra de um bem ou para a realização de uma viagem, algo assim. O melhor nesse caso teria que ser uma aplicação mais estável e mais fácil de resgatar. Isso é necessário porque a gente precisa ter a segurança de que em pouco tempo você possa receber um dinheiro maior do que investiu e, de preferência, maior do que a inflação do período. Nesse caso, não vale a pena correr o risco de uma queda nas cotações, por exemplo. Porém, se o seu objetivo for de mais longo prazo, como a faculdade do seu filho ou a sua aposentadoria, por exemplo, aí sim, talvez seja interessante procurar um investimento um pouquinho mais arriscado, mas que possa trazer um resultado talvez acima da média no longo prazo. Você entende? Deixa eu te falar uma coisa. No curto prazo, os riscos de oscilação na rentabilidade dos investimentos pode ser maior. Por isso, no longuíssimo prazo, os investimentos mais arriscados, na maioria das vezes, trazem resultados melhores. Você precisa analisar isso antes de investir. E por falar nisso, tem uma outra pergunta para você me responder aqui embaixo nos comentários. O que você faria se em pouco tempo o seu investimento estivesse dando de prejuízos de 20, 30, 40%? Você desistiria ou esperaria esse investimento se valorizar novamente? Pois é, em alguns tipos de investimentos, como ações, por exemplo, é muito normal, comum que a cotação de uma empresa caia muito ou suba muito em poucos dias. E você tem que ter sangue frio para isso. Será que o seu perfil de investidor serve para um investimento desses? Pois é. Antes que você venha me falar que a Bolsa de Valores é um cassino, eu já vou logo dizendo que não é nada disso. Comprar ações não tem nada a ver com fazer apostas em um cassino. Na verdade, parece muito mais com uma plantação, em que você vai semeando e regando as plantas que no futuro darão frutos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. De fato, o que você precisa refletir também é se você tem dificuldade em lidar com perdas e se isso pode afetar muito o seu psicológico, porque dependendo do caso, talvez seja melhor aplicar uma parte pequena do seu capital nesse tipo de investimento, ou nem aplicar. Tem gente que só investe em renda fixa e está tudo bem com isso. Provavelmente essa pessoa vai ter um resultado a longo prazo um pouquinho menor de alguém que tenha investido em ações, por exemplo, mas com certeza terá passado por bem menos preocupações. É como eu sempre digo, o melhor investimento mesmo é aquele que atende aos seus objetivos e respeita a sua personalidade de investidor. O importante é que você analise, reflita e tome esses cuidados antes de colocar o seu dinheiro em qualquer investimento. Agora vamos falar sobre alguns tipos de investimentos e da estratégia que você pode usar para escolher quais deles são melhores para você. Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no canal, pois essa é a única forma de você ter uma chance de receber um aviso da plataforma quando eu fizer outro vídeo como esse. Se inscreve aí, é grátis, cara. Bom, o primeiro investimento que eu vou te mostrar, ele é muito bom para você atingir aquele que deve ser o seu primeiro objetivo de investimentos. E aliás, ele é bom de uma maneira geral, porque hoje está pagando muito bem. Mas esse primeiro objetivo é fazer uma reserva de emergência. A reserva de emergência é o dinheiro que você precisa ter guardado para eventualidades. Sabe, aqueles imprevistos que sempre acontecem e também outros que você nem espera, como a perda de um emprego, por exemplo. O ideal é que você junte o dinheiro suficiente para manter o seu padrão de vida por pelo menos 6 meses. Assim, se você perder o emprego ou se tiver outro problema, pode resgatar o investimento aos poucos até você se organizar financeiramente de novo. Isso é reserva de investimentos. E o investimento
investimento que eu considero melhor aqui seria um CDB de liquidez diária, que pague um valor próximo a 100% do CDI. Bom, deixa eu te explicar o que são essas coisas. Primeiro, CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Em outras palavras, é um empréstimo que você faz ao banco para que ele possa pegar esse dinheiro e emprestar mais caro para os clientes deles. O ideal é que você procure um CDB que pague próximo de 100% do CDI. Tá, mas o que é CDI? É o Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, o empréstimo que é feito de um banco para outro. Normalmente, a taxa do CDI é praticamente igual à taxa Selic, que é a referência básica de juros para toda a economia. Então, se você fizer um investimento com a mesma taxa do CDI, provavelmente você vai ter um retorno acima da inflação, o que já é excelente para uma reserva de emergência. Mas, além disso, é importante que você verifique se esse CDB tem liquidez diária, ou seja, que ele permita você sacar o seu dinheiro no dia que você quiser. Muito cuidado, viu? Pois muitos CDBs só podem ser resgatados lá no vencimento, que pode variar de 1 mês até 5 anos. Aí não dá, né? Porém, se o seu banco oferecer um fundo DI, por exemplo, com essas mesmas características, é uma boa também, tá? Mas hoje mesmo, eu olhei nos 2 bancos que eu uso e vi que os 2 oferecem facilmente CDBs com essas características, inclusive com aplicação mínima de apenas R$100, ou seja, né, de uma forma acessível a qualquer investidor iniciante. Porém, se você pretende guardar dinheiro para usar num futuro mais distante, como talvez a compra de um carro, de um imóvel daqui a alguns anos, por exemplo, uma opção interessante também é o Tesouro Direto. No Tesouro Direto, você não empresta dinheiro para o banco, mas para o governo federal, que é considerado o devedor mais seguro que existe no mercado, já que ele pode simplesmente imprimir dinheiro para pagar suas dívidas, não é mesmo? A vantagem que eu enxergo no Tesouro Direto não é nem essa, é que você pode investir tanto em um título chamado Tesouro Selic, que já vai garantir a você uma remuneração até levemente superior ao CDI, como os CDBs já fazem, mas também tem outras opções com estratégias diferentes. Por exemplo, se você acha que a Selic hoje em dia está muito alta e a tendência dela é baixar, ao invés de investir lá no Tesouro Selic, você pode preferir o Tesouro Pré-fixado, que já garante uma taxa fixa mesmo quando a Selic cair. Nesse cenário, todos os juros da economia poderiam baixar, mas o seu investimento iria continuar rendendo uma taxa alta, entende? Por outro lado, se você avalia que, na verdade, é a inflação que está alta e vai cair, então você pode comprar um título chamado Tesouro IPCA+, né? Que é fixado com base na inflação. Por exemplo, na data que eu estou gravando esse vídeo, o IPCA está em mais ou menos 6%. E o Tesouro IPCA+, está pagando o IPCA mais uma taxa adicional de 6,5%, o que na soma daria 12,5% de rentabilidade anual. Muito bom, não é? Veja que você está garantindo uma rentabilidade que é o dobro da inflação com esse título. Mas se a inflação cair para 3%, por exemplo, você vai passar a ter uma renda correspondente ao quádruplo da inflação, ao triplo da inflação. Mas nada disso é garantido, pois a economia flutua no curto prazo. Quer dizer, a Selic pode subir antes de começar a baixar, a inflação pode acabar aumentando ao invés de diminuir. E se isso acontecer, pode ser que o seu título do Tesouro Direto acabe não tendo a valorização que você deseja. Porém, o Tesouro Direto é bacana porque no longo prazo você vai ter pelo menos aquela renda fixa garantida, né? A Selic, o pré-fixado ou o IPCA mais uma taxa, entende? Bom, eu já te dei 2 opções de investimento em renda fixa, mas não é porque você é iniciante que você já não pode investir em renda variável também. Mas a primeira coisa que eu aviso é que só vale a pena você fazer isso com o dinheiro que você realmente não vai mexer tão cedo. Eu estou falando de longuíssimo prazo, algo como 5, 10 anos sem mexer naquele investimento. E aqui nós temos uma opção muito interessante para investidores iniciantes, que são os fundos imobiliários. É o seguinte, imagine aí que na sua cidade tem um shopping center, não é? Um imóvel bem grande e caro, certo? Você concorda que ser dono de um shopping center pode ser um negócio interessante? Dá para ganhar um dinheiro bacana com os aluguéis das lojas, não é? Bom, mas suponha que o valor de um shopping seja, sei lá, de 50 milhões de reais, estou chutando. É muita grana, né? E eu imagino que você não tem esse dinheiro. Logo, você não pode ser dono de um shopping center.
certo? É errado. É aí que entra o fundo imobiliário. O que o fundo imobiliário faz é justamente viabilizar que um pequeno investidor como você e eu possa investir em grandes imóveis. Mas como ele faz isso? É assim, o fundo imobiliário pega 50 milhões de reais e compra um shopping. Depois ele divide a propriedade desse shopping em 5 milhões de cotas, por exemplo, que vale cada uma R$ 10. Assim, com apenas R$ 10, você pode comprar uma cota dessas e virar dono de 0,00002% do shopping e se beneficiar tanto dos aluguéis como da valorização do imóvel. Bacana, né? Mas cuidado, porque os fundos imobiliários têm um lado ruim, que é o fato de eles serem investimentos em renda variável. Ou seja, isso pode ser ruim, pode ser bom, tá? Eles podem ter a sua cotação variando muito no curto prazo. É que os fundos imobiliários pagam a renda mensal para os investidores. Então, o mercado acaba comparando eles com os investimentos em renda fixa, e isso reflete nos preços. Deixa eu explicar. Há uns 2 anos atrás, a taxa Selic estava bem baixa, pagando em torno de 6% ao ano, e os fundos imobiliários conseguiam entregar uma rentabilidade anual de mais ou menos 8, 10% em média, ou seja, mais do que a Selic, né? Qual é o resultado disso? As pessoas começaram a comprar muitos fundos imobiliários, e com o aumento da procura por esses fundos, os preços, subiram. Ou seja, você acabava pagando um ágio para comprar um fundo imobiliário. É como se a cota daquele shopping que eu falei não estivesse mais por R$ 10, e sim por 12, 11, 13. Quer dizer, você estaria comprando um shopping por uns 20% mais caro do que o valor real do imóvel. Mas isso compensava, porque o aluguel também estava mais rentável do que os outros investimentos. Pegou aí? Mas agora o jogo virou, porque a taxa Selic ficou muito alta e nós temos investimentos em renda fixa que pagam facilmente 12% ao ano, mas os fundos imobiliários, por acaso, continuam rendendo 8 ou 10% ao ano. E adivinha o que aconteceu? Pois é, muitas pessoas começaram a vender os seus fundos imobiliários para colocar o dinheiro lá na renda fixa. E com o aumento dessa oferta de venda, o que aconteceu? O preço caiu. Então, aquele shopping de 50 milhões, que chegou a valer 60 milhões, hoje pode estar valendo só 40 milhões no mercado. Então, você pode acabar comprando aquela cota que já chegou a valer R$ 12 por R$ 8 ou até menos. São imóveis que hoje em dia ficaram desvalorizados. Mas veja, foi por uma circunstância de mercado. E eles nos próximos anos podem se valorizar até muito. Você entende aí qual é a jogada? Por isso, a renda variável só compensa se você tiver condições de deixar aquele dinheiro investido por muitos anos. De preferência, comprando um pouquinho todos os meses, quando sobe, quando cai. Mas no caso dos fundos imobiliários, isso nem chega a ser um problema tão grande, pois mesmo que a cotação do fundo caia, você ainda vai ficar recebendo ali, todo mês o aluguelzinho, né? Quer dizer, nós estamos falando de um investimento de renda variável, mas que tem características de renda fixa. É bacana por isso, porque mescla. Nesse vídeo, eu já te expliquei quais são os cuidados que você, investidor iniciante, precisa ter antes de começar a aplicar o seu dinheiro. Também te mostrei as 3 opções que eu acho mais interessantes para você começar, e ainda te mostrei como você pode pensar numa estratégia de acordo com o seu perfil e de acordo com seus objetivos e também com os ciclos da economia. Eu ainda poderia falar também sobre o investimento em ações, que é onde eu aplico a maior parte do meu dinheiro. Mas esse já é um investimento um pouco mais avançado, não porque é inacessível, mas porque ele é de renda variável, exige um pouquinho mais de estudo e de entendimento, tá? Mas você quer aprender como investir em ações? Quer também aprender mais sobre o Tesouro Direto, sobre fundos imobiliários? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo detalhando cada um desses investimentos para você. E não esquece de compartilhar esse vídeo aqui, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp com pessoas que também poderiam começar a investir. Assim, além de ajudar as outras pessoas a começar a trilhar o caminho da riqueza, todo mundo vai saber que você também já está nesse caminho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.